O uso capião de imóvel público é possível quando o imóvel foi público e deixou de ser público. Então eu consigo ter o aproveitamento da ação de capião, do procedimento extrajudicial, porque o imóvel foi público e deixou de ser público. Então chama o quê? Imóvel público desafetado. É possível fazer uso capião de imóvel público desafetado. Outro detalhe importante também, é possível fazer, já existem várias decisões nesse sentido, fazer uso capião de imóvel público de CDHU. Então é possível fazer uso capião de imóvel público de CDHU. É permitido. Tem vários julgados, os primeiros julgados foram do TJ de São Paulo, mas hoje nós temos vários julgados importantes no Brasil, quebrando de fato a lenda da impossibilidade total, porque é previsto na Constituição Federal, é previsto no Código Civil, aquele discurso pronto, né, que a gente aprende na faculdade. Então é possível sim o uso capião de imóvel público em diversas situações. E aí eu trago para você também, e também é necessário falar sobre isso, eu consigo fazer uso capião também, gente, do domínio útil. Pouca gente sabe disso, mas eu posso fazer um pedido alternativo. Eu venho requerer a uso capião para me tornar proprietário do imóvel, mas eu posso também fazer uso capião alternativo, ou só focando no domínio útil, e o domínio útil, mesmo que o imóvel seja público, é possível. Domínio útil, esse é o nome, hein? O que é o uso capião domínio útil? Domínio útil você não se torna proprietário, mas do domínio útil sim. Português, claro, na prática registralmente falando, você não consegue atingir a matrícula do imóvel, né, do jeito que você queria se tornar proprietário. Mas você consegue sucesso na efetividade. É possível a aquisição do domínio útil de bens públicos? Sim, isso está muito bem esclarecido. Inclusive em regime de aforamento, via uso capião, desde que a ação seja movida, de fato, com um grande objetivo, uma ação declaratória, com posse, mas pacífica, no nome, como uma qualquer ação de uso capião, com todos os pressupostos, né? E aí nós temos sim o reconhecimento sobre a possibilidade de uso capião de domínio útil de imóvel público. É um tema que já foi muito discutido lá atrás, hoje está pacificado. Hoje nós temos um entendimento pacificado no Brasil. A ação de uso capião de domínio útil, nós estamos falando sim de várias situações. A mais comum, casos que você encontra com facilidade, vários acordos, inclusive eu peço para você anotar um acordo aqui, o acordo 080, processo, né? 080, nota aí, 080 26 18 50 2021 405 8500. Anota aí. E anota mais uma, isso é mais importante ainda. Ó. Anota aqui, ó, presta atenção. 080 29 85 50 2014 405 8500. O professor prova tudo que ele fala. Esse caso, esse acordo que eu passei para você, trata-se de uma ação de uso capião de domínio útil de terreno da Marinha. O objetivo dessa uso capião na época foi usufruir o domínio útil do imóvel localizado na região. Na época, né, o magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados fundamentando que não restou configurados os pressupostos da uso capião, que trata-se de imóvel público, mas o TJ, ele foi muito bem. O TJ, a desembargadora federal, na verdade foi o desembargador, foi ele, né? O relator do processo foi o Ivan Lira de Carvalho, da segunda turma. Mandou muito bem, falando da possibilidade de fazer uso capião. Então nós temos um avanço nesse sentido, nesse acordo, onde vários outros tribunais seguiram. Então existe a possibilidade sim de uso capião de domínio útil, ficou bem esclarecido isso, tivemos um grande avanço nesse cenário também. Então cabe uso capião de imóvel público em situações desafetado, cabe uso capião de imóvel público CDHU, cabe domínio útil e existem vários entendimentos de uso capião de imóvel sem destino social, ou seja, não que seja área comum de todos ou uma destinação especial, mas aquele imóvel que seja público ou de qualquer ente federativo, União, Estado, Município, autarquia, qualquer instituição financeira pública, que esteja totalmente abandonado. Então, existe essa possibilidade, sim. Em relação ao CDHU, é uma realidade no Brasil, né? Nós temos várias decisões nesse sentido, existe a possibilidade, sim. Inclusive, o TJSP, o TJ de São Paulo, reconheceu o uso capião
de CDHU, inclusive numa defesa, né? Numa alegação em defesa, que não é muito comum, porque nós sabemos que o uso capião é uma ação declaratória e o ideal não é fazer dentro de uma reconvenção, dentro de uma contestação. Nós tivemos um entendimento pacificado a partir da decisão que realmente mudou o cenário, foi da sétima Câmara de Direito Privado, né, do Tribunal de Justiça de São Paulo, que afastou a reintegração e reconheceu a uso capião do imóvel de companhia de desenvolvimento habitacional e urbano do Estado de São Paulo, a CDHU. O relator do caso, o desembargador, na época, Luiz Mário Galbetti, apontou que a CDHU não adotou nenhuma medida para retomar o imóvel antes de 5 anos, prazo previsto para aquisição da propriedade em caso de inadimplemento. E deixou claro, na época, né, que não pode agora naquela época, né, naquele momento, pretender retomar o imóvel do qual não tem mais propriedade diante da transmutação da natureza da posse, que ali passou a ser exercida, afirmou na época o relator. E o processo, né, estudando o processo, quebrando a cabeça, o processo tratava, na época, de uma mulher que adquiriu o imóvel, o apartamento de CDHU, de mutuários, de planos de moradia da própria CDHU. Ela morou no local desde 1994 e, por inadimplência dos mutuários originais, a companhia ajuizou a ação de integração de posse, que foi acolhida em primeira instância. O juiz de primeira instância, de primeiro grau, entendeu que os imóveis vinculados à CDHU não são passíveis de uso capião por serem bens públicos. Representada pela defensoria, ela foi representada pela defensoria, que torna o caso interessante também. A mulher recorreu ao TJ e pediu o reconhecimento da uso capião. O defensor público também trabalhou muito bem, fica um elogio para o querido Dr. Danilo Martins Ortega, argumentou que imóveis da CDHU não são bens públicos, pois trata-se de uma sociedade de economia mista, foi o que foi falado. E aí vem a regra, né, que bem público é aquele pertencente a alguma das pessoas jurídicas de direito público interno, e aí eu trago como exemplo a União, os estados, os municípios e suas respectivas autarquias, todos os demais, seja qual for a pessoa a que pertence, são particulares. E aí o desembargador que julgou, o relator foi o Miguel Brandi, decidiu pelo não provimento ao recurso, e a maioria da turma, no entanto, acompanhou o entendimento do relator designado para promover o recurso. Então, um caso muito interessante, anote aí esse número desse processo como objeto de estudo também, é importante para você saber. O processo é o 021, anota aí, vamos lá, 021 56 57 71 2009 826 005. Então, esse processo que eu estou falando da possibilidade de uso capião de CDHU, do TJSP, que afastou a reintegração de posse e reconheceu o uso capião de imóvel da CDHU, é o processo, vou repetir novamente para você achar o acórdão, tá? É o processo de origem 021 56 57 71 2009 826 0005, tá bom? Então anote aí